Sou Rodolfo Otávio Mota, sócio-presidente da Fortioli Assessoria Empresarial, e a convite do Jornal da Imprensa estamos aqui para tratar de um assunto até então deveras polêmico e que trará um reflexo imediato e sensível na sociedade moderna, que é a votação no STF sobre o reconhecimento da união estável, sobretudo na homossexualidade. Hoje, 5 de maio de 2011, torna-se um dia histórico. Um dia histórico tanto ao Poder Judiciário como à sociedade em geral. Vez que depois de muito se debruçar sobre o tema e se debater e se discutir sobre o reconhecimento da entidade familiar, da homossexualidade como apta a estruturar a sociedade familiar, hoje o STF pôs fim à discussão. Depois de um voto do ministro do Aires Brito, que inaugura uma nova era no direito de família e, sobretudo, nos preceitos constitucionais. Uma vez que a interpretação analógica dada por Aires Brito e acompanhado pelos demais ministros dão um tratamento totalmente diferenciado às uniões homoafetivas daquelas até então realizadas de forma subjetivamente pelos outros poderes do Estado, tanto o executivo quanto o próprio legislativo e outras esferas do próprio poder judiciário, os tribunais regionais. A primeira pergunta que se surge após o reconhecimento através da ação direta de inconstitucionalidade da união homoafetiva como apta a estruturar a entidade familiar é quais os reflexos e consequências imediatas. Nós devemos dividir a presente pergunta sobre dois aspectos. O primeiro, conjectural, vinculado à realidade jurídica, e depois a sociológica. Sobre o aspecto jurídico, a primeira drástica mudança é a conotação da discriminação prevista no artigo 3º da Constituição Federal, dada a amplitude da expressão sexo no voto de lavra do ministro Aires Brito, que inquestionavelmente servirá como elo de ligação até com outros ramos do direito, como a ciência penal, o próprio direito de família, direito das obrigações, direito previdenciário, entre outras tantas segmentações da ciência jurídica. Ultrapassada essa questão sobre a possibilidade de adoção, sobre a sucessão testamentária, sobre a sucessão parental, o que se analisar é a repercussão sociológica. Essa, entendo que será a grande mudança na era moderna. Experimentaríamos no futuro breve algumas mudanças de cunho de formação seja básica na educação infantil, seja nas obras até então apresentadas aos infantes, sobre o conceito de entidade familiar, sobre o conceito de sexo e de relação sexual, sobre o conceito de estruturação da sociedade em si. A omissão ela não vai mais ser tolerada, até porque terá uma conotação preconceituosa. O tema terá que ser enfrentado e analisado de uma forma ímpar e assustadora, como até então não tinha sido feito. Situações como qualquer ato de carinho, de atenção ou de afeto, que até então era analisado subjetivamente por qualquer do povo, a partir de agora, além de serem toleradas, devem ser respeitadas e admitidas no seio da sociedade, sob pena de serem entendidas, na acepção da palavra, como atos de discriminação, tanto pela opção sexual, como em desrespeito à própria entidade familiar, se assim se apresentar a união homoafetiva. Qualquer demonstração de carinho em público, antes permitida ou aceitada comumente no seio da sociedade só entre os heterossexuais, a partir de agora os homossexuais
terão a mesma liberdade como antes, só que agora, pela interpretação analógica dada ao artigo 3º e outros preceitos constitucionais, o inflexo e o reflexo dessa decisão histórica do STF trará também reflexos na forma em que a sociedade deverá enfrentar o tema. Há poucos dias vimos denunciado na imprensa nacional a entrevista do deputado Bolsonaro do Rio de Janeiro, deputado federal, que ao ser entrevistado sobre a sua impressão e seu sentimento em relação à homossexualidade, disse taxativamente que não concordava e ligou a opção sexual, vinculou a opção sexual a atos de promiscuidade. Após a análise hoje pontual do STF sobre a possibilidade da concepção e da estruturação da entidade familiar, temas como esse deverão ficar relegados a um passado remoto, já que é patente e evidente o reconhecimento do Estado da possibilidade da construção da entidade familiar por duas pessoas do mesmo sexo, respeitando não só a intimidade, mas a privacidade de cada qual, não vinculando a constituição da família à gênese da genitália, seja do homem ou da mulher. Mudando o conceito como um todo, trazendo a acepção, a gramática, a interpretação axiológica e gramatical da palavra sexo para uma outra esfera, como antes não fora analisado. Concluímos deixando consignado que esse assunto não se exaure aqui. As suas repercussões no mundo jurídico e no mundo social deverão e irão ser tratados pontualmente, até porque o caminho é árduo e o repensar da sociedade deverá trilhar um novo sentido. Espero ter contribuído de alguma forma, não com respostas prontas e imediatas, mas para uma discussão mais efetiva sobre o futuro da sociedade brasileira. Convido a todos os telespectadores e ouvintes para que acompanhem novas discussões sobre estes e outros temas no meio jurídico.